Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. A música é muito mais do que soa. Conecta, transforma. É elo entre palco e bastidor. Entre sonho e realidade. Envolve gente, histórias e caminhos. E tudo o que acontece nesse mundo você encontra primeiro aqui. Quem vive de música, vive com a gente. Mundo da Música. Como expressar, talvez o meu tempo acabe. Eu fui o cara da serenata, tipo o Henrique, do Henrique e Juliano. Hoje eu tô fudido e amanhã eu tô com outra. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao palco Sound Beats 3. Eu vou começar direto ao ponto, agradecendo aqui ao Rio2C, ao Mundo da Música, esse portal tão importante para o nosso mercado, né? O primeiro portal dedicado ao mercado da música. A gente botou aqui um QR Code para vocês participarem com opiniões, dúvidas, comentários, caso queiram. A gente vai depois, nas redes do Mundo da Música, endereçar essas participações. E vou começar apresentando a doutora Luísa Sabino, nossa primeira convidada. Ela é psicóloga, especialista em dependência digital. Boa. Tá bom. Eu queria pedir um aplauso para mim. Tô brincando, brincadeira. Agradecida. Tá bom, porque eu não tive meu momento. Tá bom, obrigada, gente. Vou suspender a psicóloga essa semana. Desculpa, não, nada contra. Doutora Luísa, ela é psicóloga especialista em dependência digital, pós-graduada em neuropsicologia clínica, orientação escolar e psicologia hospitalar, pesquisadora com 7 anos de colaboração em pesquisa clínica no laboratório DELET, Detox Digital e Uso Consciente de Tecnologias, fundadora do Instituto Mentes Digitales, co-idealizadora no primeiro curso de pós-graduação Lato Sensu em Dependência Digital na América Latina, coautora dos livros Novos Humanos de 2030, Como Será a Humanidade em 2030, Convivendo com as Tecnologias Digitais, e do livro Cuidado com a Nomofobia, Maravilhas e Prejuízos na Interatividade com o Mundo Digital. Estou super interessada, acabei de ter um filho, isso me preocupa demais, então, super feliz de receber você, doutora. E Thalita Zioli, especialista em marketing... aplausos. Foi mal. Especialista em marketing musical digital, com sólida experiência no desenvolvimento de projetos de artistas, fundadora da gravadora Sonora Digital e atua como diretora na Socimpro. Thalita ajudou centenas de artistas independentes a aumentarem suas audiências e monetizarem suas músicas por meio de canais digitais. E eu sou Marina Matoso, sócia da Jangada, agência de marketing digital especializada no mercado da música e do entretenimento, colunista do Mundo da Música, coordenadora do curso Marketing Digital para Artistas do Music Hill Academy, e, enfim, entre outras coisas, mãe do Gabriel, que é o meu monotema aqui atualmente, tem 9 meses de estar em casa. Gente, eu queria começar falando do nosso cenário atual, né? Perguntar para a Thalita como as plataformas e algoritmos hoje moldam a produção musical. O que você sente no dia a dia? Que cenário você enxerga aí? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu fiquei muito feliz de ser chamada para conversar e ter esse papo com pessoas, inclusive, muito maravilhosas, que eu admiro muito. Quero agradecer o Mundo da Música, agradecer o Rio2C. E queria trazer esse pensamento para que nós, indústria da música, artistas, compositores, refletissem sobre isso, né? O quanto essa cobrança algorítmica
quanto essa cobrança comercial vem sendo um abafador de criatividade, de tempo de ócio criativo. Você está podando os artistas nesse sentido. Eu trabalho diariamente com artistas, eu faço os projetos do zero, a gente faz o DNA artístico musical, e aí vê esse processo, a gente vê a ansiedade refletida no artista eu sei que eu estou compondo aqui, Thalita, mas eu preciso sair para criar meu conteúdo, para divulgar a música passada, que só tem 15 dias que eu lancei, mas ao mesmo tempo eu estou compondo, porque eu tenho que lançar daqui 2 meses essa. Então, espera só um pouquinho, pausa aí essa composição, porque daí eu vou lá fora. Então, eles viraram uma fábrica de composições, de músicas, de interpretações, e tem turnês, e isso está refletindo na saúde mental deles. Em algum momento eles param e falam, por que eu estou nessa? Por que eu estou fazendo esse ciclo? E a gente sabe que a profissão artística ela é muito conflituosa, às vezes, sobre a atuação diária com o eu artístico. Então, isso é uma discussão muito boa da gente ter também uma profissional que possa dar o seu parecer e a gente conseguir refletir sobre isso. Está no menos... Aí, vê. Boa. Gente, boa tarde. Eu vou pedir licença, porque vocês estão percebendo que todos os refletores estão aqui, né? Então, eu vou tentar fazer assim, mas eu não estou enxergando muito bem, tá? Daqui para trás. Bom, boa tarde. Queria também aqui, rapidamente, agradecer o convite. Acho que, como estamos podendo perceber, eu sou completamente imigrante aqui, em loco, né? Assim, no espaço de vocês. Mas foi extremamente interessante. Eu estive no Rio U2C ano passado e eu estava lá no Brain Space, falando de atenção, memória, outras coisas, e foi excelente, né? E aí, quando eu recebo esse convite, assim, só nos nossos encontros foi extremamente positivo a gente poder pensar junto, né? Porque o lugar da criatividade nisso é um lugar que, né, assim, já está muito mais difícil de acessar, porque eu acho que tantas outras coisas anteriores para nós, né, na era digital, estão ficando inacessíveis, né, das nossas capacidades humanas, das nossas funções superiores, atenção, memória. Então, acho que a gente encontrou uma problemática ali, né, e ao ouvi-las também, acho que a Liza trouxe alguns dados, né, de saúde mental também, de suicídio, né, da gente ver ali transtornos em crescente. Isso também é uma coisa que chama atenção, porque acho que vai justamente de encontro a isso, né. Então, queria agradecer a todos vocês, né? Assim, é um prazer. E estou aprendendo muito também, né? Para a gente poder seguir discutindo. Não, a doutora Luísa falou que foi maravilhoso o nosso encontro antes do painel, e foi mesmo, mas eu fiquei completamente ansiosa, porque eu fiquei, né? A gente foi trazendo as problemáticas todas em torno dessa questão da busca pelo número, muitas vezes o número equivocado, que não é o número que representa sucesso. Né? Eu vi ontem um dado de que 40% dos vídeos do TikTok são pulados antes dos 3 segundos. Então, assim, está todo mundo disperso e a gente fica nessa de ter que criar, sem saber para onde a gente está indo, né, Thalita? Então, não, Teve um artista que chegou na Jangada, no começo da Jangada, e falou, eu vou começar minha carreira agora, e eu vou atuar no mercado sertanejo, vou cantar música sertaneja. Eu falei, legal, conta um pouco da sua história, né, com o gênero. Ele falou, não tem, mas o sertanejo é o que vende, é o que dá dinheiro, né? Então eu quero ser cantor de música sertaneja. E eu falei, cara, que pena, assim, porque vai dar 2, 3 anos, ele não vai estar se realizando, que também não é fácil você virar, e ele não vai estar trabalhando com a verdade dele, que eu acho que é o que vai acabar norteando muito a nossa conversa, né, do artista saber do propósito, saber do que é sucesso para ele, não olhar para números. E aí, doutora, eu queria saber de você como essa lógica da busca pela performance em tempo curto, né, pela entrega de curto prazo, ela prejudica a identidade do artista, a confiança do artista. Tá. Bom, gente, vamos lá, vamos tentar fazer só um cenário geral, né? Estamos na era digital, todo mundo sabe, né? E a coisa vai mudando a cada dia, a cada minuto.
A gente sabe que hoje a gente já tem um recorte de uma naturalização, né, das redes sociais, das plataformas. Acho que se a gente fizer uma breve reflexão, cada um aqui, da questão do uso, né, a gente às vezes perde ali o limite, a gente sabe que tem uso abusivo, a gente se vê um tanto quanto controlado, às vezes muito, às vezes, né, pouco. A gente consegue perceber algumas falhas, por exemplo, né, a procrastinação virou aí uma grande, né, palavra ali que aparece, né, no momento que você precisa fazer, você não consegue. E aí, muitas vezes, a gente não sabe por quê. Né, a gente está falando aí de uma sobrecarga de estímulo, uma sobrecarga de coisas, de tudo. E aí, quando a gente vai olhar um pouco para esse recorte, né, tem um ponto que talvez seja o principal aí, que é da singularidade. Né? A gente está vendo um efeito de massa. Quando a gente fala que a tecnologia ela tem uma capilaridade muito grande, é porque é sobre isso. Assim, hoje em dia, todos nós somos dependentes digitais, porque o mundo é digital. Se vai ser um uso patológico, outra coisa, aí a gente, né, é uma parte mais clínica. Agora, quando a gente vai olhar para isso, a gente foca no campo de vocês. O que é? Eu vou perguntar para vocês a pergunta daqui. Será que a criatividade de vocês está prejudicada pelos algoritmos? Vocês sentem isso de alguma forma? Quem quiser, levanta a mão ou pensa esse sim ou não. Quem sente que está prejudicado, levanta a mão. Ótimo, a gente está com um grupo muito saudável aqui, adorei esse grupo controle. Vai lá para o Instituto, lá para o FJ, para a gente pesquisar. Mas, assim, então vamos pensar. Existe uma demanda, né, de uma absurda de produção. A gente fala da economia da atenção. Então, todos os dispositivos, eles precisam engajar os usuários. Né? Quando a gente vai falar de performance, a gente tem que pensar a performance de quem para o quê. Né, assim, acho que Thalita tem um bom ponto, a gente conversou bastante disso, porque quando a gente diz assim, o sujeito ele tá produzindo algo, o que ele está produzindo? Hoje em dia, como é que é esse processo de produção? Porque existe uma coisa, né, que eu penso, a música como uma experiência. O que é uma entrega de uma experiência? Se hoje, em 3 segundos, em 30 segundos, em 60 segundos, quando a gente fala de algoritmo, né, e aí eu acho que aqui a gente tem um grande ponto da coisa, é entender que a gente está falando de algo, né, que, em tese, deveria ser finito, né, estipular ali determinados passos para se chegar em alguma coisa. A gente está falando de views, a gente está falando ali de compartilhamentos e tudo mais. Pergunto a vocês, alguém sabe como o algoritmo funciona? A gente vai tentando, né, quem trabalha aí, que tem, né, as suas empresas, etc., tem um trabalho absurdo, mas em algum momento isso muda, né, isso gira, tem todo um processo. E aí a gente vai falar de lugares, porque às vezes quem está produzindo, e aí é o jovem artista, né, alguém que quer chegar nesse mundo, às vezes tem um super produto, um super talento, uma super vontade, ele muitas vezes não encontra lugar para isso. Porque não sabe, e aí tende a cair nisso que a gente vê muito comumente, que é a reprodução. Então, deixa eu ver, né? Isso aqui é a coisa do quem tem mais view, a questão do ranqueamento, né? O que faz? Ah, faz sertanejo? Então vou fazer sertanejo, mas eu gostava de samba. Não importa o que eu gosto, né? E aí, sem perceber, a gente vai abdicando do que é subjetivo, do que é esse eu artístico, né? Disso que é a sua marca no seu processo de trabalho. E isso é uma grande questão, porque daqui a pouco a gente olha e, sem perceber, aí vocês que digam, todos aqui, né? Eu não tenho a menor ideia, mas essa ideia de uma produção em massa, né? De uma superfície que você não entende. Assim, se olhar, às vezes, é o hit que está aqui, que está no do colega, que está aqui. Isso a gente não está falando nem das inteligências artificiais, que também isso aí tem que ter outro espaço, né? Só para a gente trazer isso. Impregna muito mais. Né? Então, acho que um pouco desse olhar, né? O que você acha? Parece, né? Eu acho que exatamente esse ponto artístico de cobrança interna que foi impregnado pós-era digital, ele tem sido uma doença que está se, né, desenvolvendo internamente dentro do artista. É claro, eu já recebi artistas há 15 anos atrás, 12 anos atrás, ele chega, senta na sala e fala, eu quero ter 30 shows no mês, eu quero estar cheio de compromisso, eu não quero ter tempo de respirar. Ele não sabe o que é essa projeção, ele não parou para pensar o que isso significa. Ele quer a vida dele hoje, bem tranquilo, atendendo os artistas, jantando fora, visitando a família, com isso. Mas ele não é 2 pessoas, ele é uma pessoa. Então, essa projeção interna sempre aconteceu. Mas depois do mundo digital, que tudo ficou assim muito ansioso, muito rápido, muito dinâmico, acabou que eles se perderam. As pessoas chegam e falam assim, Thalita, eu queria uma música igual essa. Eu falo,
Tá, mas essa já existe, é do fulano. Não, mas eu quero essa porque essa tá funcionando. É assim que eu vou entrar nas playlists editoriais. É assim que a rádio vai me aceitar melhor. É assim que não sei o quê. E eu quero parecido porque o meu timbre é parecido com esse cantor. Então, e isso não é uma crítica sobre você fazer coisas parecidas. Porque existe duas maneiras de um artista se destacar. Uma, fazendo uma coisa que já existe. Duas, fazendo uma coisa completamente diferente. Uma é mais difícil que a outra, porém uma te consagra diferente da outra. Mas tem uma linha artística sua. A gente vê artistas com timbres digitais muito parecidos que têm carreira. Você ouve o catálogo do artista, você vê uma distinção muito grande um do outro. Então, isso acabou da pessoa chegar e falar, eu tive uma ideia genial. Eu quero fazer isso, eu realmente estou seguro de fazer isso. Porque no momento que lança uma música, que ele posta algo nas redes sociais, e em segundos nas redes sociais ele não tem comentários e like, ele fala, não deu certo esse post. Esse post não deu certo. Esse post já era. Apaga. Eu não sei Vou se é o apagar. horário. Vou apagar. Quero apagar, quero arquivar. Quero arquivar, quero apagar. Então, não é pagar uma mico. insegurança. A música também. Lançou na primeira semana a música, não performou, ele já começa, Thalita, essa música já era, eu preciso de outra, e essa é uma ansiedade. Eu vou falar de um caso que eu peguei lá na empresa, pela agência, que foi muito interessante. Um artista nacional de funk, teve um delay muito grande para ficar pronto o próximo single. Ele tinha lançado um álbum em novembro, nós estávamos em março. A gente fez uma reunião, ele falou, vamos trabalhar uma do álbum. Um artista nacional, com grande audiência. A gente pegou uma do álbum que realmente não tinha nenhum sinal de audiência, não tinha sinais de performance. E ele começou a divulgar nas redes sociais, ele começou a fazer um trabalho, a gente também começou a fazer um trabalho via agência, e a música bateu o primeiro lugar. A música bateu. Caiu no gosto, nas redes sociais. Isso pode não acontecer, mas o que eu estou falando era uma música que foi lançada em novembro, uma música perdida, uma música que não deu certo. E ele falou, não, eu vou trabalhar, eu vou focar, já que está atrasado o álbum para lançar, já não está mais na minha mão, eu vou fazer isso. E deu certo. Então, será que também a gente está sem tempo de dedicar a isso? Será que a gente está sem tempo de divulgar a nossa arte, divulgar a nossa música e ter realmente aquela dedicação a uma coisa só, sem foco, sem olhar o vizinho, sem olhar outras coisas, sem olhar quem não gostou pensa, sem olhar quem não gostou, só olhando quem gostou, quem realmente é o seu ouvinte? Então, essa é uma incógnita que está sendo criada dentro do mercado musical, que tem afetado muito o processo artístico, o processo de criação e um todo, né, musical, entre artistas, pessoas, plataformas, empresas. E você falou isso, desculpa, doutora, pode falar. Que é raro um artista chegar com essa segurança. Teve o Rubel, por exemplo, lançou um álbum inteiro. Eu, como agência de marketing digital, vou ser sincera, eu olhei aquele álbum cheio de feats interessantes, feats que conversam com nichos diferentes, que poderiam ser trabalhados individualmente, como singles, para alcançar o público de cada um daqueles feats, né, através do algoritmo das plataformas de streaming. E eu fiquei, gente, como é que ele lança esse álbum todo de uma vez? Ele poderia... E aí eu falei, cara, mas é o que ele queria, é o que ele acreditava, ele queria aquele produto cheio. E eu, como consumidora, quero álbuns. Eu não aguento mais, assim... fulano lançou um single, eu já estou atrasada nos singles, aí me dá uma angústia de não estar acompanhando, enfim. Então, quando alguém lança um álbum, eu falo, que bom, vou ouvir um álbum do início ao fim. Né? O caso da Adele, que você falou, que pediu para o Spotify e para as plataformas todas. Ela escolheu a ordem do álbum, vocês como lembram artista, desse caso, né? Ela escolheu a ordem do álbum e ela queria que fosse tocado a ordem do Mesmo álbum, que ela demorou meses para escolher. É isso. E aí... Só falar uma coisa, Maria, porque a Thalita falou um negócio, aí você vê, né? Se a gente for resumir, eu trazendo para a gente fazer a nossa reflexão psicológica aqui também. Comparação social
que já é um marco, né, da nossa sociedade ali, com validação algorítmica, né, que não é qualquer coisa. Então, assim, não basta você viver a comparação, você precisa dessa validação. Fora isso, a gente tem as bolhas digitais, né, porque aí também o algoritmo entrega dentro da bolha. Você nem consegue entender, muitas vezes, se de fato aquilo que você fez e foi, alcança ou não alcança, né, quem deveria. Então, se a gente for olhando, vai, né, se sobrepondo ali uma série de novos desafios, né, que são externos, muitas vezes, ao eu, porque senão fica tudo na conta do sujeito, né? Sim. Eu não consigo, eu não faço, eu não produzo, eu não performo. Tá vendo, gente? Doutora Luísa vai aí adoece, né? Não tem muito o que fazer. Doutora, você está me deixando nervosa, porque você vai trazendo novas esferas aí de problemas. Mas aí a gente... Só um ponto, porque assim, vem de encontro agora a entrega por conteúdo, né, das redes sociais, principalmente. Elas estão entregando cada vez menos por perfil, então não interessa tanto quem me segue. No TikTok é completamente assim. No Instagram, no Reels, ele entrega para fora da minha bolha com base no conteúdo. Então, se eu posto hoje um vídeo de cachorro, aqui em homenagem à minha amiga Cris Falcão, um vídeo de pets, o algoritmo entende que aquilo vai agradar quem gosta de pets e vai entregar aquele conteúdo só... Eu estou saindo totalmente do roteiro, né? Vocês se virem. Só para quem gosta de pets. E aí, qual é... Isso é ótimo, né? Porque você pensa, poxa, eu não tenho seguidor nenhum, sou uma artista nova, vou botar aqui meu vídeo e ele vai alcançar... Pode ser que ele alcance um público para me conhecer. Realmente, é muito bom para descoberta. Mas se você parar para pensar, o artista que está ali, ó, há quanto tempo... construindo a base de seguidores dele, que no início era cronológico, então você entregava necessariamente para todo mundo que estivesse online naquela hora e chegasse no seu conteúdo. Depois parou de ser cronológico, passou a ter essa interface do algoritmo para entregar. E agora, não basta ele te seguir, ele tem que estar interessado no conteúdo que você está produzindo o tempo todo. Então, assim, eu fui lá, conquistei, vocês todos começaram a me seguir porque se interessam pelo que eu falo. E aí agora eu só quero falar para vocês que tem um curso novo meu, ou que tem uma música nova que eu vou lançar, e eu quero alcançar a galera que já me seguiu, porque gostou do meu trabalho. Mas se eu só postar que tem uma música nova, uma informação, a capa do meu single, ele não vai alcançar vocês, porque o conteúdo não é interessante no ver da inteligência artificial, do algoritmo, da plataforma, e aí a plataforma vai falar, isso aqui não está me ajudando na minha função de manter pessoas presas dentro dessa plataforma, logo, eu não vou exibir esse conteúdo, vou exibir o outro coleguinha que está ali fazendo a dancinha. Gente, eu sei que está velha já esse exemplo, mas o fazendo a dancinha todo mundo entende, né? Aquele conteúdo mais... Então, temos um problema também. Assim, já vou ser muito sincera com vocês, são muitos problemas, tá? Se eu fosse aqui sentar para falar toda, né, assim, o bastidor da coisa, aí a gente realmente, né, fugiria muito do tema. Mas são muitos problemas, são muitos desafios, né? A gente não está lidando com qualquer coisa, a gente sabe que está fazendo uma mudança aí de era. Então, são muitas tensões, tem questão política, tem questão econômica, tem as big techs, tem regulamentação, tem governança, tem um monte de coisa que gera. A gente está falando do pobre do algoritmo, né? Que já é, para nós, assim, um grande desafio. E aí tem uma tendência que está vindo de encontro a isso da entrega por conteúdo, que é a tendência dos canais de comunicação direta com o fã, né? O canal de transmissão agora eu não vou saber a nomenclatura do Instagram, né? Aquele grupo que todo mundo que você posta vai receber. Aquele canalzinho, pode ser que não veja, mas ele vai receber os leads, né? Os e-mails, os grupos de WhatsApp com os fãs, enfim. Então, isso vem... O Telegram tem crescido muito, né? Acho que cresceu 40% no ano passado. Então, tem essa contramão, que é você tirar o algoritmo da sua frente para você conseguir entregar o seu conteúdo diretamente a quem se interessou pelo seu trabalho. Então, já encaminhando aí um ponto para também não deixar todo mundo muito nervoso, algum caminho aí de solução. Não, a gente está com um público mais tranquilo, tem menos pessoas afetadas do que o que a gente... É verdade, achei que tinha mais. Mas, seguindo aqui para o roteiro, desculpa, tá? Peraí, pulei aqui. Tá, ponto central. Thalita, como encontrar espaço para inovação nesse ambiente orientado por dados? Você tem algum case, assim? Eu tenho vários, mas a questão... Vou falar uma coisa muito difícil de falar, tá? Mas eu acho que o ranking atrapalha muito. O ranking é uma doença do mercado, desculpa. É isso. Sem o ranking, ninguém ia fazer fazenda de plays para ficar em primeiro lugar, porque não tem um primeiro lugar.
Não tem o Ninguém primeiro ia ficar lugar. ali atualizando as plataformas de streaming, os views do YouTube para ver o primeiro, quantos segundo, views. terceiro, décimo. Porque, vamos lá, eu sempre faço essa questão, queria chamar vocês a essa atenção. Alguém aqui conhece um bombeiro? Vocês conhecem um bombeiro? É uma profissão legal? É uma profissão incrível, não é? Um bombeiro é uma profissão incrível. Quando você conheceu o bombeiro, você perguntou se ele estava entre os 50 maiores bombeiros do Brasil? Os 200? Você não perguntou, você só achou legal. Você achou incrível a profissão dele. Você respeitou. E ele sustenta a família dele com essa profissão. Porque conosco não pode ser assim? Porque conosco a gente não pode viver disso? Sustentar a nossa família e viver feliz, fazendo o que ama. Pagando os nossos boletos em dia, tendo paz no coração, fazendo música. Por que a gente não pode viver isso? Por que tem que ficar se reafirmando no top 10, 20, 50, 200? Por quê? Porque eu conheço centenas de artistas dentro da criação nova que realmente a gente emprega isso dentro da Sonora Digital. Ame o que você está fazendo, comemore o que você está fazendo, viva do que você está fazendo. E aí, se um dia você chegar num ranking, isso é o bônus, não é atuação, é uma premiação fora daquilo. Isso não pode ser o seu foco tem que ser fazer músicas. Então, eu tenho dentro da Sonora Digital vários artistas de indie, de pop rock, de artistas jovens, inclusive, tá? 17, 18, 20 anos, que amam aquilo, de pop leve, de MPB, de sertanejo, de reggae, de funk, de trap, que fazem, que a gente tem tentado empregar essa cultura, viva de música, ame fazer música, não foque nesse ranking onde tá te reafirmando como artista. Você é um artista, você é de fato um artista. E você não precisa dessa reafirmação. Quando vem o primeiro relatório da sociedade e o primeiro relatório da distribuidora, eu comemoro com o artista. Às vezes vem R$30 do ECAD, eu falo, cara, começou, agora é só para frente. Vai, só subida. Então é isso, ele precisa ver isso, porque num mercado onde todo mundo fica falando só em milhões, milhões e milhões e milhões e milhões, o cara começa a falar de milhões ganhando, sendo que ele vive com R$1.500. Então, por que ele não fala sobre isso? Fala, poxa, se eu ganhasse R$1.500 de música por mês, eu já trocava o emprego. Entende? Uhum. Então, eu tenho vários casos, artistas, que realmente apostam na criação. Nós mesmos estamos fazendo um projeto bancado pela Sonora, com investimentos, que a gente olha e fala, não vai entrar em nada isso aqui. Porque a gente decidiu fazer e está ficando muito legal, e é incrível, e artisticamente a gente está amando fazer. Mas é isso. Eu queria que os artistas ousassem mais fazer isso, que eles realmente apostassem no que está dentro deles. Quando um artista chega lá e mostra e fala, Thalita, eu estou inseguro de fazer isso, eu falo, não, vamos nisso. É isso, porque você está colocando para fora. Então eu queria muito deixar essa mensagem para vocês, dessa autoafirmação, dessa coragem, entendeu? De vocês conseguirem forçar essa autoestima dentro de vocês, essa autoestima artística, porque tem dado certo. Eu estou falando que tem dado certo porque essas pessoas estão vivendo de música, e não estou falando de ranking. Dá certo em ranking também, mas não tem que ser o foco, tem que ser viver de música, tá bom? Perfeito, definir bem o que é sucesso, né? Quem já viu palestra minha já ouviu eu falar do Kevin Kelly dos 1000 fãs verdadeiros, né? Ele tem um texto antigo, mas que é bem pertinente agora, que fala, você artista que está começando, busque os 1000 fãs verdadeiros. Os 1000 fãs que no fim do ano vão te dar $100. Então, assim, né? Alguma coisa ali com as plataformas, alguma coisa com merchan, alguma coisa com show. Se 1000 fãs te derem $100, aí eu sou de humanas, mas você vai ficar o quê? Com $10.000 por mês, mais ou menos, um pouquinho menos. E às vezes é isso que você precisa para viver de música, né? E pronto. E aí você está lá buscando o colega, que você está vendo os números do colega, que são fazenda de streams, que são
compras de playlists que as plataformas tentam brecar, mas a gente sabe que tem as compras de playlists que vão te dar streams. Você pagou e você entrou. Então, você não sabe como aquele número está sendo adquirido, você está se comparando. Tinha artista que chegava na jangada e falava, vamos pensar no KPI, né? no índice chave de performance, no que vai definir o sucesso para o seu objetivo desse trabalho. E aí, eu quero streams. Quantos streams minha música vai ter? E eu falava, cara, o problema de a gente focar em streams é que o stream depende de um profissional contratado pela plataforma Deezer, Spotify, YouTube, que é o editor de playlists. Você entrar na playlist editorial faz toda a diferença no número de streams naquele curto prazo. Claro que longo prazo a gente consegue construir. Então, você está depositando o sucesso do seu trabalho na decisão de um profissional de uma plataforma. Olha que injusto com todo o seu trabalho criativo. Vamos pensar em outro KPI, num KPI que não dependa dos outros, que dependa de você e do seu trabalho de engajar a sua audiência? Então, acho que é muito importante a gente tomar cuidado com qual dado a gente está olhando para a gente não cair nesse erro, né? E aí, doutora, eu queria saber o papel do tédio e do ócio criativo em oposição à geração do pular abertura. Quem vê a abertura de série na Netflix hoje? Levanta a mão. Ah, mentira, gente. Essa turma aqui tá... Vocês veem todas. Jura, Rafa? Eu vou começar a nova episódio. Pesquisa, gente. Estou precisando de grupo de pesquisa. Isso aqui tá bom. Eu tá? acho que esse grupo de pesquisa está super saudável. Vamos levar. Mas sim, mas o Rafa falou que só do primeiro episódio. Depois ele pula. Não, então, vamos lá. Vamos pensar aqui. Existe uma coisa, porque a criatividade... O que é criatividade, né? Primeiro que o que eu chamo de criatividade é diferente para você, é um significante, né? A gente tem uma palavra para dizer de um processo que também é extremamente singular e subjetivo, né? Assim, temos um processo criativo objetivo? Temos, mas em tese a gente fala de um lugar mais subjetivo. Qual que é a grande questão, gente? Agora eu vou falar, vou abrir o português. O negócio é o seguinte: todos nós estamos impregnados pelas questões tecnológicas, tá? Então, a gente está com o condicionamento. Imagina que assim, o subjetivo está aqui, tá? Esse aqui é o psiquismo. Você precisa chegar no seu material subjetivo para chegar nos seus núcleos de criatividade. O eu subjetivo já não existe, porque hoje já não sabe quem é o eu real do eu digital, né? Já fusionou a identidade. Então, meio ponto já está perdido. Depois, a gente está com todas as estruturas cerebrais, em maioria, já hackeadas, no sentido da atenção. A gente fala muito do hackeamento da atenção, da memória. Isso aí está tudo prejudicado. A memória é aquela velha história, né? Ah, eu sei que eu tenho que ir ali na padaria. Você vai há 27 anos na padaria, mas se você está de carro, você entra e bota no aplicativo. Eu pergunto para vocês, por quê? Porque os processos estão automatizados, né? Assim, a gente automatiza os processos. Então, quando a gente vai falar da criatividade, vai percebendo que vai ficando cada vez mais difícil. Há 20 anos atrás, mais ou menos, existe, agora eu vou falar um pouquinho de cérebro, tá? Só um pouquinho. A gente sabe que existe uma área, que é o que a gente chama de rede de modo padrão, tá? Isso foi descoberto foi em 2001, que foi uma rede neural que ela foi descoberta por acaso, tá? É um conjunto de interseções entre o que geralmente não acontece, tá? Que é o quê? Ela fica muito mais ativada no nosso estado de repouso. Essa área, especificamente, é uma das principais áreas ligadas ao processo criativo, ao ócio. Por quê? A gente vai encontrar os pontos de autoconsciência, o pensamento introspectivo. Quando essa área do cérebro está ativada, a gente acessa as memórias episódicas que tem afeto, que é o bolo da avó, que é aquela referência que vai trazer aquilo. Hoje em dia não tem memória episódica não, tá? É só operacional. Por quê? Cérebro em atividade, ele está executando tarefa. A gente está executando tarefa o tempo todo. A gente está num mundo extremamente produtivista, completamente acelerado, não tem tempo para mais nada, né? Isso é o que traz a impregnação tecnológica. Tá? Então, a gente fica num certo colapso a nível de cerebral e subjetivo, porque aí também, se você não acessa o seu estado basal para conseguir ter ali, né, esse espaço necessário à criatividade. Isso não é uma escolha, tá? Processo criativo não vai sair assim do nada. Dormir... Quando dorme, acorda, até pode, né? Porque a consciência rebaixa e vem um pouco de material inconsciente, né? Se a gente olhar a parte subjetiva. Mas, em tese, a gente não simplesmente produz. E aí, isso é uma das coisas que mais adoecem os sujeitos, todos. Porque você precisa produzir, é o que diz.
Aí vocês, eu pergunto para vocês, porque quando eu estive nesse convite, eu falei, meu Deus do céu, precisamos criar soluções de saúde digital para os artistas, assim, porque é um público que está completamente adoecido, completamente pressionado, exigido de um ponto que não vai chegar. Se não vai, porque a gente está condicionado. Apitou a notificação, olhou. O celular, eu pergunto para vocês, fica quanto tempo longe de vocês? Porque precisa. Olha que complexo isso. Principalmente o artista, ele precisa estar o tempo inteiro vendo. Aumentou, não aumentou, fui cancelado, não fui cancelado. Isso vai para influenciadores, isso vai para todo mundo que opera nesse meio. Então, é de uma tensão horrorosa, assim, uma prisão existencial muito grande. Agora, digo a vocês, tá difícil. Se a gente for olhar pelo viés da criatividade, encontrem estratégias. Isso a gente poderia falar no final, mas vale falar agora também, assim. Entenda que o cérebro ele é um mecanismo, tá? O psiquismo tem limite e o cérebro também. Nosso cérebro deveria processar, um trabalho límpido do cérebro é de processamento. O que o cérebro hoje faz? Armazena essa quantidade absurda de informação, que evidentemente é muito longe de ser conhecimento. Então, a gente tem uma impregnação cerebral, um cérebro completamente intoxicado a todo tempo, a todo minuto, sendo exigido por nós, vocês imaginam, de caramba, eu preciso produzir, eu preciso fazer. Aí vem, eu não consigo, não sai, aí vem, é mais fácil fazer, aí eu não vendo, aí eu tô fora, né? Que é aquela coisa ali do fubbing também, que a gente fala, né? Do FOMO, principalmente, né? O Fear of Missing Out, medo de ficar de fora. Isso aí para vocês, se eu pegar uma tabela, deixa eu ver se tem alguém aqui. Não sei se meu sócio está aqui, não. Ele faz muito bem esse trabalho, inclusive. Se a gente rodar um screening só com medo de ficar de fora, né, o Fear of Missing Out, eu acredito que no público de vocês a gente, assim, vai ver graus altíssimos. O que a gente está falando? Sofrimento psíquico, gente. Isso não é brincadeira, não. Isso é saúde mental. O psiquismo humano não está dando conta. E não está. E aí também não tem espaço para falar nisso. Sabe por quê? Porque se você parar para ficar mal, aí que você some do ranking, né? Aí que você vai para outro lugar, aí que... Então, assim, a gente vai precisar pensar, né? Acho que a minha contribuição aqui é uma reflexão tanto quanto crítica, mas, assim, extremamente urgente e necessária. Como é que vai ser isso? É uma contra-reforma? É uma reforma? É sindicato novo? Não sei, tá? A gente teve recentemente, né? O João, que é público, ele falou que ia dar uma pausa na carreira. A gente teve, historicamente, outros artistas que fizeram isso. E uma coisa que realmente me assustou foram artistas criticando a decisão própria, da própria carreira, que só impacta ele mesmo, dele. Então, nós somos uma comunidade, nós precisamos nos apoiar. Quando alguém falou, este é o meu limite, eu vou parar, apoia ele. Porque o limite dessa pessoa é diferente do seu. E isso que a doutora falou é muito importante. Você zelar por você e pela comunidade. Você falar, realmente, esse é o seu limite, você precisa parar e está tudo bem. E está tudo bem, não tem nada de errado. Aproveite esse momento para você. Entende? Saiba os seus limites. Isso tem sido um ponto que nós, como um todo, temos que abordar com os nossos artistas, com os nossos colaboradores da indústria também, com os nossos compositores. Como que é você respeitar a individualidade e o limite psíquico de cada um, tá? Então, eu só queria complementar isso da doutora. Não, com certeza, assim, porque se não houver um movimento integrado, não tem movimento, tá? Assim, não dá. Ninguém... a gente vai falar de saúde mental, né? Tá bem? Não tá, é mentira. Todo mundo saiu de uma pandemia que foi global há 2 anos atrás. Não tem psiquismo estabilizado. A pandemia foi anteontem. Tô super bem. Não está. Você pode estar dissociado da realidade. Aí você, tudo bem, né? Um mecanismo de defesa, não é? Acontece. Aí você vai conseguir trazer isso de um ponto de vista real para si. Mas, assim... O que está acontecendo? Né? A gente está falando de algoritmo, mas eu queria estar aqui conversando, era de IA, porque isso é uma captação agora do lugar emocional, né? Já foi captado função executiva, já foi captada, né? Vai atenção, vai memória. Agora capta emoção, né? A gente... posso falar algumas coisas, né? Porque é tudo muito político. Mas, assim, a gente vai ouvir falas do tipo, IA vai chegar amanhã aí, todo mundo vai abraçar, e vai mesmo.
Porque está todo mundo com a saúde mental péssima, as questões das redes sociais geram isolamento, ninguém se comunica, a gente não faz mais laço social, não tem afetividade, aí aparece um chat GPT, um robô, o meu consultório está cheio, parece que toda semana é assim, oi, como é que foi a semana? Foi isso, passei por isso com um adolescente, então, meu Deus do céu, assim, GPT, aí suporte emocional, aí não sei o quê, aí não sei o que lá. O que está acontecendo, gente? O que a gente está fazendo, assim? Não é responsabilidade nossa, tá? Não adianta só tirar o corpo fora e falar assim é o mundo. Não é nada, né? Sim. Pois isso foi uma coisa que me deu uma angústia, porque eu, ao mesmo tempo, estou ali falando, olha, para a gente estar performando bem nas redes sociais, artista, eu preciso que você crie esse tipo de conteúdo. Não, pelo amor de Deus, esse conteúdo começa nos 10 segundos, eu preciso que esquece, quem vai ver até os 10 segundos? Porque é uma verdade, quem vai ver até os 10 segundos? Então, eu fico nesse lugar de, tipo, eu estou muito preocupada, mas eu faço parte desse mercado, e eu acho que é o lugar que o artista fica também. Estou preocupada, mas como eu vou viver de música, como eu vou conquistar meus fãs no cenário digital, né? Porque é isso, o digital trouxe essa grande maravilha do cantor de pop que mora na Coreia conseguir encontrar uma comunidade no Brasil que a barreira linguística passou. Então, o artista também deve se colocar nesse lugar de, cara, como é que eu vou criar minha base de fãs sem sucumbir a essas exigências do algoritmo? Como é que eu vou ter tempo para criar um repertório, para explorar o meu repertório de memória, de vivências e criar uma coisa nova, se eu estou o tempo todo consumindo? Se a Marina e a Thalita ficam me pedindo as Ficam coisas. me pedindo o vídeo. Poxa! Não, operando assim ao gosto do sistema, né? Também ali replicando, porque a gente replica mesmo, né? Assim, fazer parte é isso. Agora, assim, até mesmo para a gente modificar alguma coisa, aí vai, né? Acho que de conhecimento de todos na história da humanidade. Para você fazer alguma coisa, você precisa participar. Não significa que você tem que ser conivente, né? Mas, assim, a gente entende o cenário, tá? Qual é a principal ferramenta da vida hoje? Desenvolver o uso consciente. Mas que história é essa? Vou repetir isso para a vida inteira. Fala na palavra consciência, aí parece que a consciência é holística, né? Consciência, nossa, que lugar. Gente, consciência é o que você faz agora. É colar um adesivo vermelho no seu telefone, porque toda vez que você pegar, você vai saber se vale ou não distribuir a sua atenção naquele momento. Se o interesse de ir no celular é seu, se você está indo porque você está distraído, se você... São coisas práticas, isso é exercício de consciência. Tá? Se a gente não tem essa retomada do que a gente está fazendo, é o famoso quem consome quem. Né? Sou eu que estou consumindo aquela história, aquela clássica. Se você não é o produto, você é... Como é que é? Vocês sabem. Se você não... Não existe almoço grátis, essa é uma. Um negócio assim, se você não é o produto, você é o... Não sei o que lá, né? O que é? Vocês entenderam, né? Eu peguei. Alguém lembra dessa frase? Se você não Ninguém. Tá. Então foi só uma frase criativa, tá vendo? Mais acessada aí de alguém que, né, tem alguns temores, exercita isso todos os dias. Então, assim, vamos tentar pensar que assim, nem tudo está perdido, mas também não adianta achar que está tudo bem. Não está tudo bem. Esse não é um sistema que faz sentido. O que a gente está vendo no mundo, tá? Isso é discussão mundial da temática. O OMS lança para a gente lá, Estratégia Nacional de Saúde Digital. Estou falando de governança internacional, tá? As maiores brigas são sobre transparência algorítmica. Por quê? Você não pode ser, de certa forma, né, ter que fazer coisas que você não sabe nem o que é, por tentativa e erro. Isso a gente vê nas questões, por exemplo, de jogos de azar, que você tem a questão da aleatoriedade. Está apertando a maquininha. O jeito que você aperta é igual, mas a pessoa cria uma ilusão de que se ela apertar 2 vezes, se for de noite, se for 3 e 5 da manhã vai dar certo. Ela está fazendo a mesma coisa. Ela está só reproduzindo o movimento esperado pela máquina. Entendeu? Então, assim, o que a gente está fazendo? Né? Essa máquina não vai te premiar porque você foi lá 3 e 5 da manhã. Você vai acreditar nisso. Porque eu entreguei aquele conteúdo lá do imita não sei quem, bota 5 segundos, aí foi. Então, vou fazer só isso. Não vai. Próximo que fizer, acontece o quê, Thalita? Pois é. Qual é o espaço que a gente tem, né, pro ineditismo? Ai, gente, muito difícil, porque eu mesma, que bom que eu estou me questionando, estou muito feliz de estar... É a principal parte, é difícil pra caramba, um troço super incômodo, mas se a gente não fizer isso, a gente não consegue pensar em solução, né, estratégia. Eu acho que um ponto que você falou é que é realmente uma luta diária para profissionais como nós,
Que é, ao mesmo tempo que a gente enxerga, acolhe, é comunidade, a gente é cobrado de terceiros sobre a frequência, sobre a presença digital, sobre, mas esse é um criador de conteúdo, esse é um artista frequente, esse é um compositor que vai ter várias músicas. Então, assim, eu sou cobrada o tempo todo e eu entendo que essa cobrança repassada causa isso. Então, acaba que nós estamos dentro deste sistema corrompido ali, que adoece. Nós estamos dentro desse sistema. Uma das coisas que eu faço muito, e eu tento conflitar muito com os meus artistas, é que Deus me deu uma capacidade incrível que eu não tenho ansiedade. Zero. Quem trabalha comigo já sabe, é zero. Zero eu não sei, hein? Zero, Não tem nem como. Zero. Dissociação. Olha lá, quem trabalha não comigo é sabe. Zero. As coisas acontecem, eu falo, não é porque tinha que acontecer, senão ia acontecer uma coisa pior. Vamos nessa. É uma estratégia, né? Então, isso, você cultivar dentro de você esteja preparado para lançar, é importante, porque isso vai te ajudar muito nessa questão. Então, assim, vou lançar. Já fiz uma música, quero começar meu cronograma, mas o fato de você começar um cronograma vai criar realmente uma timeline que você vai ter que obedecer, e isso vai te adoecer. Então, dos exercícios que a gente faz internamente tenha o projeto pronto, tenha as 8 músicas do seu álbum, tenha 5 músicas do seu EP, tenha o seu projeto pronto para lançar, e aí começa, por quê? Porque todo o seu processo criativo já está ali, já está gravado, já está pronto. Agora a gente consegue apresentar de uma forma melhor, a gente consegue fazer uma grande apresentação com conceito, o que significa cada música, né, onde está inserido, de onde veio essas influências musicais e toda essa criatividade, quem é o artista, né, quantos anos na música tá e o que ele significa e o que isso significa para ele. Isso é muito melhor aceito pelas agregadoras, muito melhor aceito pelas gravadoras, muito melhor aceitas pelos DSPs, então, até pelas redes sociais. Então, assim, tenha isso, porque daí você vai ter a cobrança da criação de conteúdos mais orgânicos, de divulgação, mas aquele pack pior você criou sem que tivesse alguém falando, você está atrasado, está perdendo time. Esse é um ponto muito importante, que eu estava pensando, né? O que mudou tanto da era analógica para a era digital? E um ponto é a possibilidade de se lançar single. Porque se eu posso lançar single, eu não preciso ter um grande investimento financeiro, de tempo, eu posso testar muito mais fácil, eu posso lançar e eu vejo o resultado imediato. Eu não dou tempo para aquilo acontecer. Eu vejo naquela semana como é que performou. Se eu preparo um álbum, eu já preparei, já era assim. Então, agora eu tenho aquilo e como eu vou trabalhar aquilo? A minha verdade foi meio intacta ali. É claro que vai ter um colega que vai falar, filho, música de 5 minutos não rola, precisa de música de 2, para poder rodar bem, para poder ser completa, e a plataforma, o algoritmo, entender que aquela música foi ouvida do início ao fim, logo aquela música está ajudando o algoritmo, porque eu acho que a função básica de todo algoritmo é manter pessoas presas dentro das plataformas em que eles estão. Então, uma métrica que eu sei que eles avaliam, que o algoritmo das plataformas de consumo de música avalia, é a métrica de música completa. Se a minha música tem 2 minutos, na era da dispersão, ela tem mais chance de ser completa do que a minha música de 5. Então, eu vou fazer mais música de 2 para ter mais... E aí, pronto, aí, cara, tadinho do artista. Então, eu acho que esse caminho, Thalita, da gente incentivar, talvez, mais EPs, mais projetos, com uma identidade... tanto com um objetivo estratégico de carreira, por que eu estou lançando esse álbum? Onde eu quero chegar, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, se eu sei para onde vou, como esse produto, esse álbum, esse EP, me ajuda a chegar nesse lugar que eu quero estar daqui a 3 anos? E qual é o propósito dele? O que eu quero que ele cause nas pessoas que ouvirem, né? Eu quero que ele cause calma, eu quero que ele provoque as pessoas que estão ouvindo, eu quero que ele cause um relaxamento, enfim... Então, eu acho que esse é um caminho bacana que entra numa grande questão, que é o financeiro. Quem está investindo nisso, né? O artista precisa ter grana para poder investir
num projeto maior. Mas nós temos, historicamente, né, dentro de estúdio, eu estou dentro de estúdio há dezenas de anos, gente. A pessoa ficava 2 anos para fazer um álbum. A Marisa Monte, né, Isso, gravava, mas as pessoas não ia pra querem estrada, ficar 2 ficava anos, um ano. E hoje a gente tem, óbvio, uma acessibilidade financeira muito diferente para você fazer música. Nós temos outras ferramentas, nós temos outros valores para fazer música do que antes. Então, não precisa você gravar o seu álbum, você pode fazer um EP, mas tenha todas as músicas prontas. Ah, Thalita, eu queria só fazer um single, você recomenda? Não recomendo. Por mais lindo que seja, você não vai ser ouvido da forma que você poderia ser se você apresentasse um projeto. E isso eu estou falando de relação comercial, eu não estou falando de qualidade cultural ou artística. Eu estou falando de relação comercial, porque passou do artista, entrou no selo distribuidora da SP, relação comercial. Não é uma relação artística. Nossa, quão lindo é essa música. Não é. Então, eles precisam entender que essa é a carreira do artista. E é isso que a gente faz. Nós temos artistas né, sem investidor, que é 100% independente, que eles que bancam, e a gente vai apoiando eles a criar o projeto, para a gente apresentar. Quando eu vou apresentar, antes de subir qualquer música, eu monto uma apresentação para a agregadora, falo, esse cara, olha que legal, olha o conceito. A gente tem um case de um artista, eu vou falar dele, porque é meu cristal, chama Pedro Lanches. Adoro. Ele lançou um álbum chamado Veio Sem Maionese. Não é ótimo? Já quero ouvir Veio Ele Sem é Maionese. maravilhoso. E ele lançou do zero. A gente abriu o perfil dele. Ele pegou destaque em tudo. Todas as DSPs. Tinha conceito, tinha música, tinha arte, fotografia incrível. Ele fez tudo com a mão dele. Um artista indie. Ah, Thalita, mas ele entrou no ranking? Não, artistas indies brasileiros não têm essa plataforma ainda. Eles não têm nem essa pretensão, eles sabem o lugar que ele está. Mas ele saiu do zero, porque ele nem tinha perfil, para o maior destaque de indie que ele poderia ter. Então foi incrível, a gente comemorou muito, ele está muito feliz, e ele continua, agora vai lançar o 2º álbum. Então, acreditou na sua arte, ele poderia fazer qualquer outra coisa comercial, mais comercial, menos comercial. Não, ele escolheu isso, porque é ele. Entende? Isso reflete. Então, não tenham medo de fazer isso, fazer. E não tenham ansiedade de queimar a largada. Não é que eu não tenho ansiedade das coisas acontecerem. Eu quero que as coisas aconteçam. Eu não quero que eu me antecipe e erre. Sendo que algo poderia ser muito melhor, eu poderia ter outras colheitas, entendeu? Então, é esse ponto que eu sempre tento ativar dentro das pessoas que trabalham comigo. Legal. Veio com maionese, então, agora, né? Veio com maionese. Ouçam, Pedro Lanches, maravilhoso. Amei. Gente, mas você vê que coisa, né? É isso que você está dizendo, assim. É o lugar do sentido. O que a gente está fazendo na vida, né? Vamos lá, rapidinho, só para falar um pouco de seres humanos sem tecnologia. Nascemos, tá? Alguém sabe para que nasce? Alguém sabe depois o que acontece? Aí cada um com as suas teorias. Em tese, a gente não sabe o que está fazendo aqui, mas a gente está. Aí a gente vai entender que, às vezes, a produção de sentido é o que permanece a existência, né, humana ali. Então, o nosso foco é produzir sentido. Mas, para isso, precisa de um eu subjetivo, porque se o sentido for igual para todos, a gente está vivendo numa sociedade robotizada, né? Que aí não precisa disso. É um pouco, né, do que a gente fica discutindo por aí. Então, assim, qual é o real sentido da vida? Eu preciso me realizar, eu quero fazer coisas que façam sentido. Pedro deve estar muito mais feliz que uma parcela absurda de pessoas, porque a gente tenta, o tempo inteiro se enquadrar, todo mundo quer ser validado socialmente, todo mundo entende que para o eu existir, ele precisa ser aceito, e aí se não é aceito, ele não existe. Isso dá crise de identidade, isso traz... Então, assim, vamos tentar manter isso, olha o trabalho belo, assim, é o que você gosta de fazer, qual que é a sua ideia, né? Porque, assim, a tecnologia, ela não é ruim, não é isso que a gente está dizendo. Tá, vou parar de... Porque, às vezes, eu entro num lado e fico assim, mas só falou, aí não... A questão é o seguinte, a gente precisa entender o que está acontecendo, sabe? Quando a gente fala, assim, da educação digital, né, de entender o uso consciente, entender qual é o cenário, assim, onde é que a gente está no meio disso. Fica mais fácil. Porque aí o artista, quando vai lá, está muito seguro de si, ele separa o eu dele do que é aquele lugar que ele vai depositar esse conteúdo subjetivo, singular, cheio de sentido da vida dele.
Se tem retorno, ótimo, mas também se não tiver, isso não vai abater quem ele mais precisa, que é ele mesmo, para continuar produzindo, construindo, né? Saindo do Pedro Lanches e vindo para o Gilberto Gil, que é o cliente. É isso. Que tem a mesma ideia. O Gil, uma vez eu trabalhando com ele em 2014, ele lançou um álbum chamado Gilberto Samba, que era só de bossa nova. Então, é claro, era de um nicho que nem todo público que gosta de Gilberto Gil ia gostar. E aí a Folha de São Paulo foi entrevistar ele antes do show de estreia em São Paulo. E ele, a repórter perguntou, olha, Gil, você está preocupado porque, né, pode ser que o público não entenda esse seu novo trabalho? E ele falou, olha, com todo respeito, não me entenda mal, mas nesse ponto, para mim, o público é secundário. Eu preciso gostar do que eu estou entregando, eu trabalho para eu gostar do que eu estou entregando, e aí, por sorte, né, tomara que o público goste do que eu estou entregando, porque eu acredito no que eu estou entregando. Então, assim, Pedro Lanches e Gilberto Gil separados por uma maionese. Eu acredito muito nisso, e eu sei o quanto isso pode... O quanto isso pode ser distorcido, né? Falar o público é secundário. E foi distorcido, foi a manchete. Enfim, pensamos que somos artistas e as pessoas que gostam da nossa arte acreditam que nós, como artistas, temos a entregar. Não o que elas querem ou pretendem, mas o que está dentro de nós intrínseco. Então, eu acho essa visão muito importante, porque... se eu pegar vocês agora, assim, no pulo, falar assim, escolhe o artista que você mais gosta, o que você gostaria que ele lançasse? A chance de você errar é muito grande, de você escolher uma coisa, ele lançar aquilo e você falar, não era bem isso, acho que não era isso, entendeu? Então, isso a gente tem que também fazer a nossa reflexão interna sobre essa entrega e a cobrança. O artista que a gente está acreditando, o Gil foi o Pedro Lanches já. Ele já teve que lançar o primeiro álbum. Ele já teve o início. Quando um artista chega referenciando artistas nacionais para mim, eu falo, você quer ser ele hoje ou quando ele estava no seu lugar, assim, começando? Você quer ser quem? Quem que você quer ser? Porque ele já esteve no seu lugar. Vou pegar a carreira dele aqui. Daí, quando ele ouve os trabalhos que tinham no YouTube perdido, que eu tenho todos salvos aqui. Fala, ó, ele era essa pessoa. A pessoa fala, não, era assim, ó. Ralou muito para estar onde está. Você quer ser ele agora? Jatinho, ônibus plotado, é isso. Eu também, né? Vamos lá, vamos escolher. Tem escolha? Vamos passar agora já para aposentadoria. Então, essa é a escolha. Então, você tem que escolher hoje ser o cara que você admira quando ele começou e ralar mais que ele. É esse o segredo. Pessoal, a gente tem 5 minutos aqui para acabar. Queria uma luz no fim do túnel. A gente já deu algumas, eu acho. Queria que vocês falassem um pouco do que vocês veem como uma possível solução. O que tem que acontecer para que a nossa comunidade artística esteja um pouquinho mais amparada e um pouquinho mais protegida para poder criar, né, sem essa interferência da pressão por performance, por agradar o algoritmo que a gente nem sabe como funciona. Olha, a gente pode pensar algumas coisas, mas, assim, acho que tem essa ideia da gente conseguir trazer um lugar empático para isso. Porque, assim, se a gente olhar, a gente está falando de diversas... Primeiro que o Brasil é um país completamente, né, desigual. Então, assim, de que artista a gente está falando? A gente tem que olhar as classes, a gente tem que olhar as grandes empresas, a gente tem que olhar... E aí, se ficam, né, os players ali envolvidos, assim, qual é a função de cada um nisso? Assim? Tem uma coisa, gente, que nos tange, tá? Que é esse momento de agora, assim. A gente precisa entender, assim, o que é possível. É possível, então, né, as grandes falando operadoras, né, mas as grandes responsáveis fazerem isso, trazerem para si, igual vocês fazem, né, assim, um trabalho sensível, de dizer, cara, ó, isso faz parte, isso não é seu, o seu trabalho é bom. Isso aqui que está acontecendo, né, ou isso que você tentou, não te cabe. Isso é uma questão do momento, né, assim, do que a gente está vivendo, que não é o que você está dizendo, não é o que... É aquilo, é assim, funciona dessa forma. Poder tranquilizar, poder se apoiar, poder não se autodeterminar pelo outro, pelo algoritmo, pela vida, né? E continuar, né? Acho que a persistência ali e educação digital, tá? Porque tem que trazer para a consciência mesmo que a coisa está... Olha, eu acho que existe um trabalho interno dentro de cada um para vocês superarem isso e a gente superar isso, né? Mas a dica que eu dou é acredita na sua arte.
A primeira música sertaneja lançada no Brasil foi em 1929, está disponível lá no YouTube, acho que é a Columbia que lançou. Ouça ela, não tem nada a ver com o sertanejo de hoje. Alguém ousou sair fora da curva, alguém ousou misturar ritmos, alguém ousou falar, é isso que eu vou fazer dentro desse gênero. E a gente tem visto artistas fazendo isso, ousando e acreditando na própria arte, indo. E eu não estou falando para você acreditar e que vai dar na primeira vez que você lançar uma música, que vai dar certo. Entendeu? Acredita. Se você acreditar que aquilo é bom, que vocês estão ouvindo, nossa, isso é muito bom, isso é legal. Vai, faça, continue, vai nessa direção. Entende? Eu vou falar de todos os artistas que eu trabalhei, todos os compositores que eu trabalhei, todos, sem exceção, que não pararam, vivem de música. Todos. Resiliência. Né? Resilientes, eles vivem de música. Eles sustentam as famílias deles, eles têm o conforto deles, eles têm a vida deles, eles vivem de música. É isso que vocês querem? Porque existe uma lacuna entre viver de música e conseguir números. E os astronômicos, os valores, e se provar e outras coisas. Então, tenha isso em mente. E vou finalizar com a missão. A gente tem uma missão que muitas pessoas acham muito confuso, acham muito pequeno. Eu acho assim muito grandiosa, que é a missão da Sonora Digital. Nossa missão é fazer música, ter paz no coração e pagar os boletos em dia. Tá Desde ótimo. sempre até hoje. Essa é a nossa missão. Deu certo, a gente tem um local incrível, tem vários artistas, mas ainda continua sendo essa a nossa missão. Para não desnivelar e a gente não ficar com as ansiedades de alcançar coisas que a gente não precisa para viver. Tá? Perfeito, maravilha. E eu acho que um ponto básico é todo artista tem que entender que a carreira dele é um negócio. E tem que encarar dessa forma, que precisa de um planejamento, precisa de um investimento, né? Precisa ter uma noção financeira. Eu tenho 46 segundos. Eu queria que vocês deixassem as redes sociais de vocês. Agradecer mais uma vez o Ritzy e o Mundo da Música. E deixar uma frase do Seu Gilberto, que é o meu guru, o meu ídolo, que é: o povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. É um trecho da música Rap que ele fez, justamente nessa condição que você falou, Thalita, num cenário que ele não precisava vender a música não precisava performar comercialmente. Então, ele tinha uma liberdade, a música é muito difícil. Mas ela fala isso: o povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. Então, né, ousem fazer o novo. Deixem as redes sociais. Obrigada, Mundo da Música. Obrigada a todo mundo que ficou até o final, Obrigada que não a todos. viu o celular. Arrasaram. Mas impossível, né? E é isso. A gente se vê por aí. Depois vocês acham nossos Instagrams. Obrigada a todos.